Bom, então vamos lá. Então, hoje a gente vai dar continuidade à leitura do livro O Reconhecimento das Ordens do Amor, né? Constelações Familiares. E a gente está na página 30. A página 30, né? O título é Eu me submeto à realidade tal como ela se apresenta. Então, vamos lá. Então, aqui fala, né? A psicoterapia fenomenológica. Expor-me sem intenção. Aí aqui, né, a Gabriele, que é a pessoa que, né, que faz a entrevista aqui com o Bert, ela pergunta: o senhor afirma que a sua psicoterapia é fenomenológica. Em que tradição o senhor se enquadra? Aí ele responde: a fenomenologia é um método filosófico. Tá me dando alergia. A fenomenologia é um método filosófico. Para mim, a fenomenologia significa eu me exponho a um contexto mais amplo sem compreendê-lo. Eu me exponho a esse contexto sem a intenção de ajudar e também sem a intenção de provar algo. Eu me exponho a ele sem medo do que poderá vir à luz. Tampouco tenho medo de que algo assustador venha à tona. Eu me exponho a tudo, assim como se apresenta. Diante de uma constelação, eu olho para todos, também para os ausentes. Tenho todos na minha frente. E então, exposto a esse quadro, de repente reconheço o que está por trás do fenômeno. Por exemplo, de repente posso ver numa constelação que uma criança foi assassinada. A minha câmera, ela não tá legal. Por exemplo, de repente posso ver numa constelação que uma criança foi assassinada. É algo que não é visível, está por trás do fenômeno. Pera. Então, é algo que não é visível, aparece subitamente através da observação dos fenômenos. E vem à luz. Essa é uma abordagem fenomenológica. Ela não está ligada a nenhuma escola e tampouco pode constituir uma escola, pois não se trata de adotar algo de outra pessoa. Aprende-se aqui apenas a se ajustar aos fenômenos e a se expor a eles interiormente, livre de intenções e medo. Então, cada um de nós vai viver a experiência de uma súbita iluminação. Aí ela pergunta: entretanto, o olhar requer um certo contexto, sem o qual isso não é possível? Aí ele respondeu: sim, existe um limite. Olho para a família ou para todos os fenômenos ligados à consciência ou à culpa. A atenção se dirige para esses fenômenos em especial. Ver tudo não é possível, é necessário um contexto, né? Então, o que que é esse campo aqui da fenomenologia? Oxe, essa câmera vai me dar trabalho. Preciso ver o que está acontecendo. Então, esse campo da fenomenologia, né, é o que ele explica aqui. Não tem uma coisa assim, um método, né? Não tem um beabá, igual 1 mais 1 é 2, não existe uma fórmula. Mas sim, é mais um contexto de observação do que está sendo mostrado ali no campo, né? Sem julgamento, sem intenção, a gente simplesmente olha, né, observa ali, né, e agora ele fala, né, é necessário um contexto. Então, ali na situação, existe um contexto que vai ser olhado
E aí, né, o terapeuta se coloca diante desse contexto, mas sem intenção. Não só o terapeuta, mas também as pessoas, né, os representantes que estão ali no campo também, precisam estar nessa postura de não intenção, né? Deixar simplesmente sentir e fazer o movimento ali que o corpo está fazer com o corpo o movimento que está sendo solicitado ali, né? Que o corpo está sentindo. Então, é essa observação. Bom, e aí depois vem uma parte que fala do amor, né? E aí ela pergunta: como é que o senhor chegou a isso? A seu ver, como é que tudo isso aconteceu? E aí ele respondeu: normalmente, os esclarecimentos vêm depois da experiência. Vou lhe dar um exemplo do que é fenomenologia, né? Isso dá até um trava-língua. Antigamente, eu fazia em meus cursos exercícios em grupos de 6 pessoas. 5 participantes se sentavam em semicírculo e o sexto se sentava de frente para os outros. Os 5 tinham de contemplar o sexto com atenção voltada para o quadro todo, contemplando-o com amor, assim como ele era, até que conseguissem captar algo sobre ele. Nesse momento, cada um deles aprendia algo essencial sobre essa pessoa e lhe comunicava isso. Dessa forma, a pessoa que fora contemplada também se transformava diante dos próprios olhos. Isso quer dizer que a percepção não é somente receptiva, ela cria um campo de energia que tem um efeito externo. Os participantes ficavam extremamente admirados com isso. Nesse exercício, pode-se reconhecer algumas das leis da fenomenologia. A primeira é que preciso amar as pessoas cuja verdade quero conhecer. Aceitá-la, seja qual for o destino delas, sua família ou seus problemas. Ou seja, é o olhar sem a intenção, sem querer entender a história, o que a pessoa passou, simplesmente olhar e sentir ali o campo ali da pessoa, né? A segunda é a necessidade de um certo distanciamento. Quem se precipita nesse trabalho, e muitos dos que querem ajudar se precipitam, não consegue perceber nada. A grande intimidade que decorre desse tipo de percepção só é possível à distância. Ela não é possível quando se está próximo. Ela não tem intenção pessoal e só leva em conta o que existe e o que surte efeito, nada mais. Interessante essa parte aqui que ele fala, né? A segunda necessidade é um certo distanciamento, né? Muitas pessoas que querem ajudar se precipita demais, né? E às vezes isso assusta o outro. Então, um certo distanciamento é necessário, não só no caso de uma. Eu acho que isso aqui a gente pode até levar até além de uma constelação, até para a vida mesmo, né? Que às vezes a gente tem, principalmente as pessoas que crescem num padrão de salvador, né? De pessoas que gostam muito de ajudar, que têm esse ímpeto de ajudar, os terapeutas já vão para essa área porque gosta muito de ajudar, né? Mas no dia a dia a gente também tem esse ímpeto. E às vezes a gente perde o limite, né? Às vezes é que a gente quer ajudar tanto que a gente avança e vai para cima, não mantendo esse distanciamento mínimo, né? E eu achei bem interessante isso aqui. Então, às vezes é importante a gente manter um distanciamento, observar, sentir melhor ali a situação. De certa forma, esse observar e sentir ali o clima, querendo ou não, é uma fenomenologia. Você também está sentindo o campo da pessoa. A gente faz isso no dia a dia o tempo todo. Então, essa segunda necessidade aqui é bem interessante. E aí aqui ela fala, né? O título é O Todo. E aí ela fala, sem intenção pessoal quer dizer. Ela pergunta assim: sem intenção pessoal quer dizer sem projeções, sem sentimentos que aflorem no observador? Aí ele responde: a primeira coisa é
sem nenhuma intenção de ajudar. Sem intenção pessoal é isso. É quando você se dispõe ali para entrar, sentir o campo, mas sem intenção nenhuma de ajudar. Essa é a primeira purificação. A segunda seria sem medo daquilo que possa surgir como uma ameaça para mim. Isso se dá geralmente quando vejo algo fora do comum e comunico o que vejo. Muitas pessoas me acusam por isso. Deixa eu ler de novo que eu. Peraí. A segunda seria sem medo daquilo que possa surgir como ameaça para mim. Porque assim, muito assim, os outros são muito espelho para a gente. Então, às vezes, o nosso corpo, ele já tem essa tendência a se precipitar, para esperar o avião passar. Então, o nosso corpo, ele já tem esse feeling de perceber ali um certo perigo e colocar a gente para se afastar, né? Porque às vezes pode ser que algo que surja ali, um resultado, pode ser que aquilo ressoe com a minha história, né? E aí o que eu vou fazer por tendência? Eu não vou querer olhar, vou querer afastar, às vezes vai vir uma emoção que é minha. Então, nesse sentido, o que ele fala é isso. Então, é se colocar nesse lugar sem medo. Então, primeiro, sem a intenção de ajudar. E segundo, sem medo do que possa surgir como uma ameaça para mim, porque não diz sobre mim. O campo ali está mostrando o campo do outro. Então, é simplesmente se dispor sem essa intenção de ajudar e sem medo do que possa surgir. É esperar o inesperado. Então, é se colocar nesse lugar de estou à disposição completamente. E aí ele fala, isso se dá geralmente quando vejo algo fora do comum e comunico o que vejo. Muitas pessoas me acusam por isso, né? Quando ele comunica o que ele está vendo, porque às vezes pode ser alguma coisa que o outro leva para o lado pessoal, às vezes leva para o lado da história, às vezes não consegue fazer essa separação, né? Esse deixar, se colocar à disposição mesmo sem medo. Então, às vezes, dependendo ali o que o Bert visualiza, né? O terapeuta visualiza no campo, ele comunica isso, porque se ele está sentindo, se ele está vendo, ele precisa comunicar, isso é o dever dele, independente do que seja. Né? Então, muitas pessoas não gostam. Mas por quê? Porque às vezes está levando muito para o lado pessoal. Então, por isso, essa importância de entrar sem a intenção de ajudar e sem medo do que possa surgir. Porque simplesmente o campo mostra o que é, né? Tudo. E o que é o que é a verdade. Não tem como a gente querer manipular para dar um jeitinho para ficar mais suave. Não, é o que é. E aí ela pergunta, né? Aliás, ela afirma: o meu primeiro impulso seria dizer que, quando alguém olha com amor e sem intenção pessoal, só vem à tona coisas boas. Aí ele responde: não, vou lhe dar um exemplo. Há pouco tempo atrás, um jovem participava de um curso. A minha imagem era a de que ele não viveria muito tempo. Ele olhava, então, um jovem foi participar de um curso dele, né, do Bert. E no que o Bert olhava e sentia o campo daquela pessoa ali, ele sentia que aquela pessoa não viveria muito tempo. Então, a minha imagem era de que ele não viveria muito tempo. Ele olhava numa direção e subitamente percebi com clareza que ele olhava para a morte. Eu o deixei olhar para aquela direção e dizer: dê-me um pouco mais de tempo. Dessa maneira, ele entrou em contato com forças muito profundas. Mas, se eu contar esse caso, talvez alguém diga: Hellinger está impelindo o rapaz para a morte. Naturalmente, isso parece muito forte quando simplesmente se escuta ou se lê essa história, mas é apenas um exemplo do que pode surgir e do que devo olhar sem ter medo.
Porque às vezes a gente tem tanta crença e tanto tabu com a morte, mas nesse caso aqui, talvez o olhar desse cliente aqui, talvez era aquele olhar vago assim e fixo para cima, né? Ou às vezes para baixo, às vezes é um olhar que ele identificou que a pessoa estava buscando a morte, ele sentiu isso. E sentindo isso, ele não vai falar qualquer outra coisa para amenizar, para suavizar a situação. Não, ele fala o que é, né? O que o campo está mostrando. E como é que ele pode fazer algo nesse sentido? Colocar a pessoa em contato com o que o campo está mostrando. E aí, qual foi a frase que ele trouxe para esse rapaz? Já que ele sentiu que ele estava buscando a morte, o Hellinger trouxe essa frase aqui para ele, né? Para ele falar. Então, eu o deixei olhar para aquela direção e dizer: dê-me um pouco mais de tempo. Então, assim, se ele está buscando a morte, talvez ele estivesse buscando ali por algum excluído, né? E buscando a morte, na verdade, é como se ele estivesse ali por lealdade mesmo, honrando algum excluído no sistema. E isso é muito forte. Então, quando ele fala essa frase, dê-me um pouco mais de tempo, é como se ele estivesse pedindo, né, a bênção para esse excluído de me deixe ficar mais um tempo. E aí, só de falar essa frase, já existe um movimento, né? Então, então o Bert fala aqui, né? Se alguém simplesmente lê isso aleatoriamente e não se colocando nesse lugar de olhar para a situação sem medo do que possa surgir, às vezes pode achar que do que ele falou aqui, né? Isso pode parecer muito forte, mas quando simplesmente se escuta ou se lê essa história. Mas é apenas um exemplo do que pode surgir e do que devo olhar sem ter medo. Essa é a postura do terapeuta, né? E aí ela fala: o senhor diz que os participantes do exercício devem olhar com amor. Isso não é coisa para qualquer um. Uns são agressivos, outros têm projeções, né? E assim por diante. E aí ele responde: quando estou diante de alguém que não conheço, é mais fácil olhar essa pessoa com amor. Amar não significa que eu queira alguma coisa dele, mas que eu o aceite tal como ele é, sem julgamentos. Quem olha assim as árvores, por exemplo, acha toda árvore bonita, seja ela como for. Não existe outra possibilidade. Isso acontece também com os seres humanos. Isso é o amor, o reconhecimento do que é belo e bom tal como é. Sem julgamento, sem julgar físico, sem julgar história, sem julgar. Simplesmente aceitar o que se é, o outro como ele se apresenta, né? Naquele momento. E aí fala aqui o efeito. Com essa atitude, com essa atitude, né, de reconhecer o outro assim como ele é, nos ligamos a forças de percepção totalmente diferentes, como forças que causam um efeito. Como as forças de crescimento, por exemplo. Se a partir desse tipo de percepção chego a uma solução para um cliente, o efeito é imediato. Vê-se como os semblantes se iluminam quando chega uma solução. Às vezes, não sei exatamente se captei a coisa certa, então eu faço uma experiência. Se não ocorrer mudanças na fisionomia, tudo o que eu disse foi em vão, mesmo que pareça fazer sentido. Assim que o semblante se ilumina, sei que acertei o alvo. Algo se pôs em movimento. Eu estava em harmonia com as forças positivas naquela pessoa. Ela entra em contato com essas forças e eu não tenho mais nada a fazer. Então, é que ele explica, né? Então, como é que ele sabe se ele captou a coisa certa? Às vezes vem, né, uma informação, essa pessoa está buscando a morte.
pela forma ali como o cliente se posiciona, para onde ele olha, pela experiência, né? Pelo campo ali, pela fenomenologia, ele traz essa conclusão. E aí ele fala, né? Como é que ele sabe se ele captou a coisa certa? Ele faz uma experiência, ele testa, ele traz ali uma solução, uma frase, por exemplo, igual essa aqui, né? Dê-me um pouco mais de tempo. Então, ele pede para a pessoa, né, dentro do coração, mentalmente, repetir essa frase. Dê-me um pouco mais de tempo, ou seja, ele está fazendo um teste. Se a fisionomia da pessoa muda, se antes estava uma expressão mais tensa e se tende a se iluminar e ficar mais leve, é porque já houve um movimento, ou seja, a pessoa se iluminou. É assim que ele sabe se ele está captando, né, a coisa certa, ou seja, se ele se colocou em harmonia com as forças positivas ali da pessoa. Se a pessoa está numa expressão, ele pede para repetir uma frase, né, traz ali um movimento, e nada muda, é porque ele não captou a coisa certa, tá? Então, isso é a fenomenologia. Por isso que não existem regras, não tem como falar o que é isso e que vai ser sempre assim em todos os movimentos. Não, cada um é cada um, cada situação acontece uma coisa. Os opostos. Por que, aí a Gabriele pergunta, por que isso acontece assim? Parece mágica. Aí ele responde, eu quero contar para a senhora sobre um pequeno trecho de um livro de Jacob Steiner. Nós concebemos uma coisa somente em oposição à outra. Nossa consciência é totalmente dialética, né? Vai nas oposições ali. Mas na dialética, também aquela que Hegel, a antítese, acaba, pelo menos em parte, com a tese, na medida em que revela a sua deficiência. No pensamento estruturado dialeticamente, o perigo é que, ao se conhecer a estrutura, existe desde o início o receio de que o pensamento demonstrado se revele relativo. Pensar na possibilidade de que o oposto possa ser verdadeiro diminui a viabilidade da tese. Se eu interpretar o amor como o contrário do ódio e der a ambos o mesmo peso no mundo, então o amor fica relativizado ao ódio. É um exemplo que ele deu explicando essa teoria, né? Para poder ver claramente um deles, somos obrigados a separar um do outro. Não dá para colocar os dois na mesma régua, né? Então, de um lado está o amor, do outro lado está o ódio. No caso, assim, né? Olhando aí para essa questão da dialética. Na fenomenologia é diferente. Não se trata de um pensamento dialético, né? De opostos. Veja os opostos como uma unidade, o bom e o mal, ou movimentos políticos opostos. Com isso, chego a uma afirmação que não permite contradição. Quando eu comunico isso, alguns dizem, poderia ser também de outra maneira. Essa é a antítese e ela destrói a tese. Mas a verdadeira antítese seria um novo conhecimento. Se eu, por exemplo, descobrir algo sobre uma ordem e outra pessoa encontrar outras ordens e me falar sobre isso, ela acrescenta algo, alguma coisa ao que eu já sei. O novo conhecimento não é uma antítese que acabe com a minha tese. Pelo contrário, os dois pontos de vistas formam uma síntese que existe sem que exista uma antítese, né? Então, o destrutivo na antítese, assim como ela costuma ser empregada, origina-se do fato de que a antítese é só imaginada, não está baseada numa nova percepção. Então, aqui ele quer dizer o seguinte, que a gente aprende muito por essa dialética, né? Por essas polaridades.
como se fosse ali um julgamento, né? Isso é certo, isso é errado. Mas no campo fenomenológico é diferente, né? Às vezes eu tenho uma observação que surge um movimento, e às vezes você, Nath, às vezes você tem uma outra observação que dá outro movimento. E essas coisas, elas se unem, elas não são opostas, né? São olhares diferentes que trazem a mesma solução. Então, na fenomenologia é assim. Deu para entender? Tá. E aí ela pergunta, e qual é o impulso que leva à antítese? A antítese proporciona a ilusão de que posso pensar o que quiser. Toda vez que alguém me apresenta algo novo, posso apresentar uma antítese à sua afirmação sem me basear na realidade. Isso me dá uma sensação de liberdade. E através da minha antítese, posso colocar em dúvida uma outra coisa e aniquilá-la sem ter realizado algo construtivo. Entretanto, se procedo fenomenologicamente, eu me exponho a uma realidade assim como ela se apresenta. Então, renuncio à liberdade de pensar ou querer outra coisa. Eu me submeto à realidade tal como ela se apresenta, mas na medida em que me submeto, passo a ter liberdade de ação. Quem constrói uma antítese arbitrariamente tem, sem dúvida, a liberdade de imaginar as coisas diferente do que realmente são. Entretanto, o que é que se faz com isso? E aí ela pergunta, né? Ela fala: isso me inquieta. O seu conceito de liberdade é fundamentalmente diferente daquele do iluminismo. O senhor diria que o ser humano não é livre, pelo contrário. E aí ele responde: a nossa liberdade é limitada. Posso escolher entre vários caminhos diferentes, mas para onde eles me levam, isso é predeterminado. Por exemplo, posso infringir uma ordem básica, mas não tenho poder sobre as consequências. Elas são pré-determinadas. Liberdade significa aqui reconhecer que não posso esquivar-me das consequências do meu comportamento. Se faço isso, tenho a capacidade de agir. Sem dúvida, posso pensar no que quiser, mas depois de ter jogado com todas as possibilidades, quanta energia me resta para poder agir? Se, pelo contrário, procedo fenomenologicamente e de repente vejo e identifico o essencial, tenho força e espaço para agir. Dentro desse espaço, eu me sinto livre. Existe uma ideia bastante difundida de que, se alguém sofreu muito tempo por algo errado, isso não pode ter sido errado. Justifica-se o sofrimento em vez de se admitir que já é hora de se despedir dele. É interessante isso aqui, eu vou ler de novo. Existe uma ideia bastante difundida de que, se alguém sofreu muito tempo por algo errado, isso não pode ter sido errado, mas justifica-se o sofrimento em vez de se admitir que já é hora de se despedir dele. E aqui me lembrou muito, às vezes, algumas situações que é muito comum, às vezes que ele fala aqui, né? Quando a gente olha para várias possibilidades, olha quanta energia a gente despende para experienciar todas. Mas será que em todas elas eu tenho força? Então, se eu vou simplesmente ali, né, que ele fala aqui, né, depois de ter jogado com todas as possibilidades, quanta energia me resta para poder agir? Né? Se eu não olho para essas possibilidades sentindo a força que ela pode me trazer, se eu não olho isso de maneira fenomenológica, eu posso dispersar muita energia.
Mas se eu olho para isso de maneira fenomenológica, de certa forma eu economizo energia e eu faço uma escolha para onde eu tenha mais força, né? E aí, entre aspas, né? Eu não perco tempo ali. Mas se eu fiz uma escolha, né? Que ele fala aqui, né? Se eu já sofri muito tempo por algo, por uma escolha errada, onde eu não tinha força, não é que isso foi errado, né? Mas a gente precisa admitir que simplesmente é hora de se despedir disso. Despedir de algo que não te traz força, como, por exemplo, a escolha de um trabalho. Às vezes as pessoas têm, sei lá, tem pessoas que olham para 3 locais diferentes, coisas completamente diferentes. Sei lá, às vezes olha para um. Vou pegar aqui um exemplo de uma aula que aconteceu lá na Escola Vida. A pessoa, ela olhava, ela se colocava a serviço de uma parte do serviço do marido, que era X, e ela tinha mais duas outras funções de trabalho. Ela trabalhava com uma profissão Y e uma profissão Z. Então, olha quanta energia ela dispensava. Ela estava no trabalho do marido e 2 dela. Quando abriu-se o campo e colocou um representante para cada uma dessas profissões, 2 não tinha força. Os representantes caíram no chão. Só uma tinha força. Só que essa uma que tem força, ela não progredia. Por que que ela não progredia? Porque ela não estava tendo foco e energia suficiente. A energia estava sendo espalhada, né? Estava dispersa. Então, naquele mesmo momento, o professor, né, ele já indicou para ela, já corta essas 2, veja o que você vai fazer para cortar e foca no que tem força, porque aí o negócio cresce, né? Cresce de maneira exponencial. Caso contrário, tudo vai com muito esforço, quase se arrastando. E aí a pessoa fica com aquela sensação de esgotamento, de cansaço, o dinheiro não vem, e aí várias consequências, né? Então, esse exemplo, eu lembrei muito desse exemplo aqui com essa parte que ele trouxe. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Então, eu vou prosseguir. Ah, já está acabando também, só falta mais uma página aqui. Aí ele entra num título que chama O Humano, né? E a Gabriele pergunta: o senhor pertencia a uma ordem missionária católica e tem sido criticado por ser muito católico e interpretar a Bíblia em sua terapia. Quais foram as consequências de ter deixado essa ordem missionária, né? E qual foi a consequência de deixar essa vida missionária ali voltada a Deus, né, para ir ali para as terapias? Aí ele respondeu: eu superei essa fase. A minha saída não significou um rompimento. Eu não tinha acusações a fazer, mas para mim é passado. Assim se dá também com a fé. Deixei tudo para trás. Isso pertence ao meu passado. Em muitos aspectos, esse passado tem efeitos positivos sobre a minha pessoa, mas não estou preso a ele. Eu tenho uma relação de amizade com o nosso pároco e respeito o que ele faz. Imagino um mundo sem paróquias, e isso me parece uma enorme perda. Vejo que é algo bom, mas não é algo do qual eu faça parte. Eu apoio respeitando. E ela pergunta: houve mudança em seu sistema de valores depois que o senhor deixou a ordem e se dedicou à psicoterapia? Ele respondeu: houve. Na psicoterapia, tive a oportunidade de ver muitas coisas que me comoveram profundamente. Na terapia primal, por exemplo, quando alguém contava algo grave de sua vida, às vezes o terapeuta chorava. Eu ficava impressionado que uma pessoa assim, sem pretensões, somente por compaixão, compartilhasse os sentimentos do outro. Ele simplesmente ficava comovido. Na África do Sul, eu estudei numa universidade estatal, uma universidade do estado.
Ainda me lembro como ficava admirado que pessoas sem nenhuma ligação com uma crença religiosa pudessem ser tão boas. Antes pensava que uma pessoa só poderia ser boa se pertencesse a alguma crença. Essa crença manteria a pessoa íntegra e serviria como base moral. Mas isso não é verdade. Pelo contrário, tenho conhecido pessoas sem crença ou confissão e que demonstram muito mais compaixão. Aprendi o que significa respeito e dignidade humanas. Não que esteja escrito em algum lugar que a gente deva amar e respeitar o próximo. Então, ele conta, né, que nessa tribo da África do Sul, onde ele passou muito tempo atuando, que a história do Bert, resumidamente assim, uma das partes, né, ele foi ali eu não sei se eu posso chamar de catequista, mas ele era um missionário católico antes de ser psicoterapeuta. E ele foi em missão para a África com a missão de catequizar, ou seja, de colocar crenças, de colocar ordem nas pessoas que viviam ali, né? Então, não sei se a gente, né, tem uma certa arrogância, né, uma certa prepotência, talvez ali daquela ordem, né? Porque e aí ele percebeu que existia compaixão e um amor muito grande, uma dignidade ali entre aquelas pessoas, mesmo que elas não tivessem religião católica e nem crença nenhuma, né? É, tudo aquilo que ele foi como missão levar para aquelas pessoas, achando que as pessoas só seriam boas pessoas se estudassem aquela ordem, se fizesse parte daquela crença, ele achava isso, ele foi com essa ideia. Mas quando ele chegou lá, ele viu que não era nada assim, que as pessoas eram muito boas, que as pessoas tinham muita compaixão, ele aprendeu muito sobre dignidade, respeito ao próximo, mesmo sem as pessoas terem essa catequese. E isso para ele foi um grande aprendizado, né? E eu acredito que, né, que foi a partir disso que ele começou né, a estudar ali os movimentos sistêmicos, começou nessa parte ali da África do Sul, esse movimento, né, esse estudo que ele compilou e hoje ele traz para nós, olhando, né, observando esse comportamento, essa harmonia que existia ali entre as pessoas, mesmo sem essa crença, né, religiosa que talvez prepotentemente, ele, junto ali como um missionário, foi levar aquilo, e quando ele chegou lá, ele falou: não, as pessoas são boas mesmo sem isso, né? São dignas, têm muita compaixão, então elas não precisam disso para serem boas, elas já são boas, né? Então, essa foi um grande aprendizado que ele teve ali. Bom, então hoje a gente vai ficar por aqui, aí na semana que vem a gente vai começar o capítulo. Todos nós estamos emaranhados, cada qual a seu modo, né? E o que que é o emaranhamento? A gente já falou um pouquinho disso, mas é esse emaranhamento sistêmico. É algo que vai muito além do que a minha consciência concebe. Os nossos comportamentos, eles são moldados naquilo que eu acredito. O que que eu acredito? Tanto as coisas que eu aprendi, né, na minha infância, quanto as crenças que o meu sistema familiar traz e que inconscientemente eu reproduzo por amor a eles, por lealdade a eles. Então, isso gera um emaranhamento. No que eu estou emaranhada? Todos nós estamos emaranhados, né? O que o título fala. Cada um ao seu modo. Por quê? Cada um de nós tem um sistema familiar que veio do pai biológico e que veio da mãe biológica. Então, isso tudo, juntando tudo isso que veio antes de mim, eu me coloco num determinado lugar. Então, todos estamos emaranhados, cada um ao seu modo. E é isso que a gente vai falar na semana que vem. O que que é isso, né? Qual é o papel da consciência? O que que é inocência? O que que é culpa? Vai falar um pouquinho sobre bem, vai falar um pouquinho sobre consciência e o superego, consciência e equilíbrio.
o Deus justo, o equilíbrio e o amor são os temas desse próximo capítulo. Certo? Alguma dúvida? Quer comentar alguma coisa, algum insight, alguma coisa que veio para você hoje, Nath? Então, Flá, na verdade, assim, toda vez que eu participo, sempre gera uma série de reflexões, né? Minha cabecinha fica assim, o que é muito bom, né? Sim. Eu acho que é o se abrir, né, para aprender coisas novas e refletir para me autoconhecer, né, um pouquinho melhor. E aí, hoje, ouvindo você falar, comentando do livro, dois pontos me tocaram muito. Uma Hum, que é sobre essa questão do distanciamento, que para mim fez muito sentido, e eu acho que cada vez mais eu estou olhando um pouco para isso, que porque legal. eu sempre fui muito impulsiva, né, desde criança. E às Bem-vindo vezes ao não dava time. um então, e aí eu não dava um tempo, não respeitava. Eu acho que até trazer essa questão, né? Essa palavra, o respeito, sabe? Do tempo, do momento, do movimento da pessoa e o meu também. E aí, às vezes, não Uhum, tinha nem aquele tempo para respirar, sabe? Para ouvir um pouco mais, ter uma escuta mais ativa, entender um pouquinho mais para, de repente, poder ajudar, para fazer algum movimento, sabe? uhum, Então, assim, cada vez mais isso tem vindo à tona e, assim, eu tenho levado para a vida. E foi muito bom ouvir você de novo, né, falando sobre isso, através de um estudo de um livro, né? Então, cada vez mais isso fica mais forte, mais vivo na minha vida. Isso seja uhum. para ajudar alguém, né, profissionalmente, e seja na vida também, Sim, né? Então, às vezes eu olho e faz, legal. nossa, como faz sentido, né, ter essa distância, né? Bom, Aí eu consigo, parece que estar um pouco mais plena e melhor até mesmo para poder ajudar alguém, sabe? sim, que legal E que o, ter esse insight. E o outro? e o outro ponto foi essa questão de sentir e observar um pouquinho mais em relação às diversas escolhas, né? Você deu o exemplo do trabalho, né? Então, assim, tinha uma pessoa que estava passando, estava despendendo tempo e energia em três, né? Em três atividades, dois dela e um do marido, e o quanto aquilo muitas vezes estava consumindo, né? Ela estava sendo, Uhum, né? Estava despendendo uma energia, né? Nas três atividades. E um estava evoluindo, né? Um que tinha mais, né? A ver, casava mais com ela, não estava evoluindo muitas vezes porque ela não tinha energia o suficiente, porque estava despendendo em outras, né? Em uhum, outros pontos. E aí eu me identifico muito com isso, porque assim, eu brinco falando que eu tenho um pouco do síndrome do povo louco, né? Que são que várias, isso. né, os tentáculos, e às vezes eu quero pegar várias coisas, né? E aí, Sim, assim, eu acho que talvez por causa do amadurecimento, por causa de passar por algumas situações, eu tenho tentado sentir um pouco mais. Quando eu me observo em situações onde tem várias opções, até mesmo um exemplo mais simples, vai num supermercado. Eu vou comprar, por exemplo, um arroz, né? Tem várias marcas, né? Em vez de, tipo, nossa, desesperadamente, vou pegar isso, aquilo, é de, tipo, entender um pouquinho mais o que faz mais sentido para mim, né? E tentar observar dentro das oportunidades o que realmente vai me levar aonde eu preciso chegar, sim, né? Tipo, ter um tempo, assim, com um fantástico. pouquinho mais de calma e Isso é segurar um pouco aquela fenomenologia. energia, sabe? Então, aí eu até fiz uma anotação sobre fenomenologia que você estava explicando. Eu Uhum. falei, nossa, será que tem um pouco a ver com isso que ela Sim, trouxe, sabe? a fenomenologia ela está em tudo. Então, isso que você trouxe aí da observação, tipo, "Ah, nossa, e agora que arroz eu escolho? Usa a fenomenologia. Sente, olha ali, veja, é isso que você falou. Sente o campo ali. Porque o que se Uhum, afiniza mais com você, ele vai trazer um sentido maior de força. Não, é uhum. isso, né? Então, É, é esse distanciamento, né? Para sentir. sim, os dois estão ligados, né, Flá, um com o outro. Sim, E às vezes nem sempre é fácil, né? Para mim tem sido muito um aprendizado, ah, né? Assim, que eu sei que ainda tenho muito a aprender e trabalhar, né, ao longo da vida. Mas, assim, eu acho que só o fato de estar conseguindo ouvir você e fazer um pouquinho mais de coerência, sabe, com o que você compartilhou agora e com o que eu estou passando na minha vida, isso é muito bom. Me deixa, assim, um tanto.
contente e, tipo assim, disposta, disponível para desenrolar e aprender cada vez mais, sabe? Fazendo os Uhum. testes, né? Para Isso. ver, para ver como conduzir melhor, né? Aham, onde você tem mais força naquele momento, porque não significa que aquela não escolha do momento, aquilo que hoje não está forte, não se torne um dia. Como, por Uhum, exemplo, no caso da profissão. Talvez hoje não seja o caminho, porque eu não estou me preparar, eu não, ainda não estou preparado o suficiente para lidar com aquilo. Talvez eu uhum, precise de mais estudo, de mais experiência, né, para levar aquilo como uma prioridade também. Talvez não seja o momento. Então, enquanto não é o uhum, momento, onde é que eu tenho mais força? E aí, enquanto uhum, isso, eu continuo estudando esse aqui, né? Experienciando na prática, até que, por exemplo, no caso de uma formação, né? De uma profissão, até que eu esteja preparada e que aquilo tenha força para me dar retorno. Porque se não der retorno, eu desmotivo. uhum, E por que que a gente fica ali insistindo, né? Porque talvez a gente não olha, não traz outras possibilidades que tenham força. Então, talvez seja o momento de se despedir disso, ou deixar de fato no passado, ou temporariamente, enquanto eu me uhum, aprimoro mais. uhum, E buscar o que você tem força, porque aí você tendo resultado é diferente. Quando você tem resultado da energia que você aplica, você tem motivação em continuar. No caso profissional, se você aplica ali uma força, uma energia e ela te traz um retorno financeiro, de pessoas, de satisfação, isso vai te dando, é um feedback, né? Agora, uhum. quando a energia só vai, só vai, só vai e não tem esse retorno, não está tendo troca, não está tendo o quê? A lei do equilíbrio não está existindo. E aí, né, é aquela coisa que desmonta, né? O nosso corpo tende a despencar se não está tendo equilíbrio, né? Ah, faz super sentido. É que às vezes é difícil, né, quando a gente está ali no movimento, conseguir trazer para a consciência, né, e conseguir enxergar o que realmente traz mais força, tem essa troca e motivação, do que aquilo que às vezes está mais, entre aspas, né, sugando, gastando, despendendo Uhum, mais tempo e energia, né? Então, às vezes a uhum. gente está no movimento e ainda mais hoje, né, onde tudo é muito corrida, assim, e às vezes a gente se deixa levar por esse movimento, às vezes é um pouquinho difícil, né, a gente conseguir discernir e trazer isso para a consciência, né? Sim, sim. E existem outras possibilidades, né? Também, se eu estou num movimento que eu não estou tendo força, pode ter várias coisas. Ou de fato aquele não é o meu momento para lidar com aquilo, ou pode ser que eu estou empregando a minha energia de maneira que eu poderia estar fazendo diferente. Talvez que Hum, tipo assim, é fazer a mesma coisa de uma maneira diferente. Não é que às hum, vezes também sempre vai ser uma coisa, uma escolha errada ou uma escolha que eu não estou pronta. Não, mas será que eu estou fazendo da maneira certa? Né? Talvez se eu mudar um pouco o foco, o olhar e fazer diferente, às vezes aí já muda completamente a troca, né? Aí existe o equilíbrio também. Isso é muito comum em tudo, né? Em todo tipo de relação, inclusive na nossa relação com o nosso trabalho. A troca ela deve existir, né? E em todas as relações, para que haja força, né? Para que haja motivação. E se está em desequilíbrio, né? Ou assim, já existe um desequilíbrio, né? A coisa não flui com leveza, sem esforço. A coisa vai ficar muito cansativa. Se está cansativo, se o corpo está sentindo esgotamento, cansaço, e é como se a coisa tivesse ali empacada, meio paralisada, olha para isso. Não é o natural. Porque o natural é o fluir, né? Isso é para uhum, todas as relações, nossa relação com a gente, com o outro, com os pais, com o trabalho, com os colegas, com a profissão, com o dinheiro, isso é para tudo.
né? Se está empacado ali, olha para isso, porque o natural é o fluir, né? Então, o que está por trás disso? O que que eu não estou conseguindo enxergar? O que está oculto aqui, né? É nesse sentido. E às vezes, né? Às vezes a gente consegue trazer esse olhar, esse oculto, né? Com o estudo, né? Por isso que é importante o estudo sistêmico, porque às vezes de tanto você estudar essas dinâmicas, no dia a dia você mesmo sozinha consegue perceber. Ou às vezes não, às vezes precisa de um auxílio, né? Para alguém abrir ali, né? Um campo de constelação e olhar para isso, né? O que que eu não estou percebendo? O que que eu não estou conseguindo perceber aqui sozinha? Né? Uhum. E ir em busca desse auxílio. Mais alguma coisa, Nath? Obrigada pelo seu feedback, foi bem importante. A intenção da leitura do livro é essa mesmo, né? É como esses ensinamentos podem nos servir na vida, e não ficar simplesmente restrito aos terapeutas, né? Não, eu que conhecimento sistêmico tinha que estar nas escolas. Aliás, já está chegando, né? Já está surgindo aí a pedagogia sistêmica. Uhum. Assim como o professor Hilário fala, eu compartilho dessa ideia. Imagine esses ensinamentos sistêmicos dentro das escolas desde que a pessoa chega na escola. Imagina que maravilhoso isso. A pessoa já ter noção de ordem, de hierarquia, de pertencimento, né? Bullying não existiriam se as pessoas Uhum. tivessem essa consciência de pertencimento, do impacto que isso causa, né? Ao excluir o outro, do equilíbrio entre as trocas, seria maravilhoso. Mas então, a intenção do livro é essa mesmo, né? Levar para o nosso dia a dia, né? Que é o que importa. E, né, o que a gente não conseguir sozinho ali levar para o dia a dia, se tiver alguma questão mais profunda, a gente já sabe que existe uma possibilidade de olhar através de uma terapia específica mesmo, né? Mas as ordens, né, as leis, essas 3 leis que Bert traz com as constelações, elas estão na vida, tá no dia a dia, né? Tá o tempo todo. Só de você observar as pessoas sentarem numa mesa, você já observa questões de hierarquia, se Uhum. existe um respeito ou não, né? A questão sistêmica ela tá em tudo, né? Bem interessante. Certo, Nath? Gratidão Certo, por você muito ter vindo. obrigada. Gratidão, muito bom, é Bom, sempre muito bom. Sou muito grata por ter esse privilégio de ouvir, né, essas partilhas, esse compartilhar de conhecimento, sabe? Me ajuda muito para o meu dia a dia, né? Para a sim, Nath como pessoa, como mulher, enfim, é muito bom. Muito obrigada. que bom, Nath, é isso aí. Então, semana que vem, 7 horas da manhã na quarta, a gente volta. Se der para você vir, vou ficar muito feliz, né? Se não for possível, depois eu coloco a gravação no YouTube, tá bom? Mas espero você aí quarta que vem, tá? Tá joia. Obrigada. Beijão, boa Ótimo dia. semana. Tchau, tchau. Obrigada para você também. Beijos. Beijo.